Amém. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão o que, pessoal? Terão o que? E os jovens terão visões. Versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas. Amém? Volta lá. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Quem aqui acredita que Deus, Ele pode fazer isso? Você crê que Deus, Ele tem o poder, queridos, que Ele é autossuficiente para derramar do Espírito dEle, do Espírito Santo, sobre toda a carne? Você acredita nisso? Amém. Então, nós conhecemos essa passagem, decore e salteado, onde ele fala que os filhos profetizarão e os velhos terão sonhos. Nós conhecemos já há muito tempo, os meus pais falavam sobre isso, os pastores, aonde eu me converti há dezenas de anos atrás, 30 e poucos anos atrás, eles já pregavam e falavam isso, falavam: olha, essa promessa foi lá atrás, há muito tempo foi dito isso, que você tem o direito de receber a unção, tem o direito de receber o Espírito Santo sobre a sua vida. E quando foi essa promessa, queridos? Essa promessa aconteceu há 830 anos, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, antes do Senhor nascer, antes dele vir ao mundo. A Bíblia diz que o profeta Joel, ele falava: olha, depois desses dias. Que dias? Ele está falando depois do nascimento de Cristo. 850 anos, 130 anos, ou seja, mais ou menos isso. O profeta já falava: viu, vai acontecer algo novo, algo diferente vai acontecer. Há uma promessa de Deus para a vida de todo mundo, de toda a carne, homens, mulheres, criança. Vocês estão recebendo uma promessa de Deus, e a promessa é essa, que vai chegar um dia, e esse dia vai chegar em que todos receberão o Espírito Santo, vai ser derramado sobre vós o Espírito Santo. E aí ele fala: e quando isso acontecer, quando o Espírito Santo for derramado sobre a carne, aqueles que aceitarem, aqueles que receberem, está escrito assim: e os filhos profetizarão. Irmãos, por que ele estava falando isso? Porque naquela época, o Espírito Santo, ele não se manifestava. Hoje está claro para nós entendermos isso. Está fácil entender. Por quê? Porque hoje o Espírito Santo, Deus está aí, já está se manifestando. Mas naquela época, queridos, algumas pessoas só profetizavam. Estava sobre eles o Espírito Santo, e eles profetizavam, os profetas, mas eram raros, eram poucos profetas, eram muito poucos os profetas. Hoje, para a gente entender que nós temos o direito de receber o Espírito Santo quando nós cremos no Senhor, e quando nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Hoje é fácil nós entendermos isso, mas naquela época não, porque as pessoas não entendiam. Olha, havia o profeta Joel, e o profeta Joel está falando que vai chegar um dia que vai haver um derramamento muito forte do Espírito Santo, e toda a carne vai receber, e os filhos profetizarão. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, irmãos. Talvez você que tem filho aí, mulher que tem filhos, pais aí, talvez você seja pai de um profeta. Sabia disso, queridos?
Sabia disso? Talvez você nem percebeu ainda, mas lá dentro da sua casa tem um profeta, tem uma profeta que vai profetizar, porque a Bíblia diz que os profetas profetizavam e as coisas aconteciam, estava sobre ele o Espírito, mas ainda eles não falavam em línguas estranhas, mas o que eles profetizavam, o que acontecia? Tudo. A Bíblia diz que Moisés, ele falava e as águas se abriam, não é verdade? O Elias profetizou e mudou o curso da natureza, durante 3 anos e 6 meses não choveu. Ele profetizou, a pastora lembrou bem, o sol parou. Mas agora, essa promessa não é somente para alguns, como acontecia naquela época. Não é só para alguns, essa promessa é para todos agora, é para toda a carne, não é isso que nós lemos? Olha lá o que está escrito no 28, né? Cadê aqui? No 28, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém, queridos? E os velhos terão o quê? Sonhos. Sonhos, eles sonharão. Sabe, queridos, às vezes nós deparamos com pessoas que não estão preocupadas muito em buscar o Espírito Santo, em ter um relacionamento sério com Deus, em estar na presença do Senhor, em fazer a vontade do Senhor. Às vezes nós nos deparamos com pessoas que acham que servir a Deus, nós vamos falar sobre servo aqui, que servir a Deus é somente estar no culto, e nós vemos que essas pessoas, elas, se são jovens, elas não têm visão. Mas por que elas não estão tendo visões? Por que elas não têm visões de vida, visões ministerial, visão do céu? Por que elas não conseguem enxergar as revelações de Deus? Por que elas não conseguem enxergar nada espiritual? Elas conseguem enxergar tudo carnal, porque talvez ainda elas não entenderam a promessa de Deus, a promessa que o Senhor disse através do profeta Joel, que derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. Porque, querido, ser crente, servir a Deus dentro da igreja, dizer eu sou servo de Deus, é legal, é bom, mas a Bíblia diz que os que servem ao Senhor, os que estão na presença do Senhor, os que têm intimidade com Deus, ele recebeu o Espírito Santo, então ele começa a sonhar, ele começa a ter sonhos, os velhos ter sonhos, os novos revelações, os novos começam a ter visão, ele não é pego de surpresa, ele começa a perceber, ele tem manejo das coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está com ele e está alertando, está mostrando as coisas. E nós precisamos, como servo de Deus, entender que nós precisamos do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Quem entendeu diz amém. Aí ele diz no versículo 29, coloca lá, e também sobre os servos, fala comigo, servos. Sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei do quê? Do meu Espírito. Irmãos, é muito interessante isso, é muito legal, você entender que ele não está dizendo que só vai derramar do Espírito Santo dele sobre a carne, sobre todas as carnes. Ele diferencia um pouco, no versículo 29 ele diz, mas há alguém diferenciado aí, são os servos e as servas. São os servos e as servas, eu derramarei do meu Espírito sobre eles também. O
Quem é os servos, queridos? Aqueles que levantou as mãos e disseram: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Não, esses só aceitaram ao Senhor. Servos, queridos, é aqueles que dizem assim: Senhor, eu faço parte do seu exército. Servos são aqueles que estão aptos a servir. A palavra servir é se posicionar, é dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer, eu quero colocar a minha mão na massa, estou de prontidão, faço parte do seu grupo, faço parte daqueles que realmente estão interessados na obra. Um dia desse eu ouvi um irmão dizer assim para mim: pastor, a gente faz parte da obra de Deus. Eu falei: isso faz parte sim, mas trabalhar não. Ele falou: mas pastor, a gente está no culto, todos os cultos, a gente está aqui. Eu falei: irmão, existe uma diferença tão grande entre você vir ao culto, cultuar a Deus, e a maioria das pessoas, quando elas vêm no culto, ela não vem ainda com a intenção de adorar a Deus. A maioria das pessoas, quando elas vêm no culto, ela já vem no culto com a intenção de buscar algo de Deus. Quem está entendendo? Eu vou na igreja hoje porque eu preciso que Deus fale comigo, porque eu tenho uma situação para se resolver. Então Deus precisa falar comigo. Eu preciso que Deus abra uma porta de emprego. Eu preciso que Deus faça isso. Eu preciso que Deus faça aquilo. Eu preciso que Deus faça aquilo outro. Então as pessoas não vêm à igreja para oferecer, ela vem à igreja para receber. Agora, quando nós declaramos: eu sou servo de Deus, a palavra servo vem de servir, se entregar, se doar. Quem está entendendo? Jesus disse para os seus discípulos: quer vir após mim? Tome a sua cruz, o quê? E siga-me. Tome a sua cruz. Quer vir após mim? Olha, eu estou indo na frente, após mim é isso, eu estou indo lá. Pode vir. Pegue a sua cruz, porque cada um de nós temos uma cruz, e siga-me. Mas ele disse algo muito interessante depois. Ele disse: mas aquele que não deixar pai, mãe, irmão, por amor de mim, não é digno de mim. Irmão, é forte, sabe por quê? Porque muitas vezes, nós nos vendemos, muitas vezes o ser humano, ele se corrompe, ele deixa a prática de adoração por qualquer outra coisa. E nós precisamos ser convictos que nós temos um Deus para adorar. E esse Deus, Ele é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. E nós nascemos para adorar a esse Senhor. Nós nascemos. Quem nasceu para adorar a esse Deus? Amém? Então, 830 anos antes de Cristo, lá estava o Joel dizendo: olha, depois desses dias, que dias são esses? Dias que Jesus vinha, dias que Jesus nasceria, dias que Jesus pregaria o Evangelho, dias que haveria um divisor de águas, e aí ele anunciaria as boas novas. Aí um belo dia, aparece um rapaz lá no meio do deserto, e ele começa a declarar assim, gritar assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem era esse? O João Batista, um cara estranho, vestido totalmente diferente dos outros, comia gafanhotos e mel silvestre, até a comida dele era diferente. E ele lá pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do quê? Dos céus. E quem ele estava falando, queridos? Do Jesus. Ele estava pregando da palavra, aquela palavra que Jesus, aquilo que o Joel disse lá: depois daqueles dias,
E é chegado a hora, ele falou, é chegado o reino dos céus. E ele começa a pregar, aí as pessoas chegam até ele e falam, você é Moisés? Ele falou, não, não sou Moisés. Você é o Elias? Também não sou Elias. Eu estou aqui preparando o caminho, porque eu, na verdade, batizo com água, mas está vindo um aí, que batiza com o quê? Com fogo. E que é o fogo, queridos? O que é o fogo, queridos? O Espírito Santo. Vem vindo um aí, e esse daí, eu não sou digno nem de abaixar e amarrar os seus calçados, alparcas, né? Suas sandálias. Eu não sou digno, porque esse aí, ele pode batizar com fogo. Aí João Batista estava batizando lá, contando a história para vocês, queridos. João Batista estava lá batizando lá. Aí aparece quem? O Jesus. Jesus, que se eu não estou enganado, 6 meses mais novo do que o João Batista, né? João Batista um pouco mais velho. Mas os dois, mais ou menos na mesma idade. Aí aparece lá o Jesus. E aí o João Batista batizando lá para arrependimento de pecado. Aí aparece Jesus, Jesus fala para João Batista, eu preciso que você me batize. Aí ele fala, não, Senhor, não posso te batizar, eu não sou digno de te batizar. Aí ele fala, mas para que haja juízo, e para que a palavra se cumpra, você precisa me batizar. Jesus Cristo precisava de arrependimento de pecado, queridos? Jesus precisava se arrepender? Mas presta bem atenção, vocês que estão me vendo aí em casa, ou que vão ver depois, deixa eu falar uma coisa para vocês, o batismo é um negócio que ninguém pode fugir, é o juízo de Deus, juízo da salvação, é o cumprimento da palavra. Está escrito, todo aquele que crê for batizado, este será salvo, mas quem não for batizado, já está, não tem como fugir, não tem como a pessoa dizer assim, eu creio em Jesus, eu confio em Jesus, eu sei que Jesus é o meu Salvador, eu sei que Jesus é o meu Redentor, e eu sei que Ele veio ao mundo para me salvar, remir os meus pecados, mas eu não quero me batizar. Essa pessoa não crê nada, queridos, ela não acredita. Mas pastor, e aquelas pessoas lá no hospital, que aceitaram Jesus de última hora? Queridos, veja bem, presta bem atenção, eu estou falando de pessoas que não querem, não estou falando de pessoas que querem, mas não podem. Quem entendeu? Você é inteligente, sim ou não? Pessoas que querem, mas não podem. Estou falando daquelas que, mas graças a Deus, todo mundo que está aqui são batizados, mas tem pessoas que vai nos ver depois. Mas deixa eu falar para você, o batismo é algo que ninguém pode fugir dele. O batismo nas águas é algo que ninguém pode dizer, não, eu não quero, eu creio, mas eu não preciso disso. Eu não preciso ser batizado nas águas. Para que ser batizado nas águas? Pessoas que fazem isso, queridos, elas ainda não entenderam o plano de salvação, o plano de redenção e o plano de vida eterna. Quem crê assim diz amém. E lá estava João Batista, e Jesus disse para ele, para que a palavra se cumpra, para juízo eterno, eu preciso ser batizado por você. E ali estava o Filho de Deus, e ali estava o cumprimento da palavra, ali estava aquele que batiza com fogo, com o Espírito Santo, aquele que veio para pregar a palavra de Deus e dizer, olha, eu vou estar um pouco com vocês aqui, se arrependei-vos,
viva a verdade, anda nos meus caminhos, siga-me, faça a vontade do Pai, assim como eu faço. Mas eu vou estar com vocês um pouco de tempo, mas daqui a pouco eu não vou estar mais. Mas eu vou enviar para vocês a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Irmãos, deixa eu falar algo muito interessante para vocês. Por que eu estou pregando isso hoje? Por que estou pregando a necessidade de nós termos o Espírito Santo sobre as nossas vidas? Por que eu estou falando sobre o Espírito Santo hoje, queridos? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da morte. Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela não é convencida do pecado, nem do juízo e nem da morte. E infelizmente, o ladrão está aí. E o papel do ladrão é o quê? Roubar. Vamos lá. Roubar, matar e destruir. O papel de Satanás é roubar, matar e destruir. E o tempo agora está oportuno para ele, sim ou não? Irmãos, talvez você não percebeu, mas quantas pessoas deixaram de sonhar? Sim ou não? Quantas pessoas deixaram de se projetar? Quantas pessoas pararam de ter visões? Quantas pessoas deixaram seus projetos de lado agora? Quantas pessoas pararam de se investir em si? Quantos obreiros deixaram seu ministério? Quantos pastores ficaram dentro da sua casa dizendo que não precisava mais pregar a palavra de Deus? Quantos músicos deixaram de entoar louvores ao Senhor? Quantos evangelistas deixaram de evangelizar? Muitos sonhos, queridos, estão sendo engavetados, projetos, visões, já não está tendo mais. Sabe por quê? Porque Satanás está usando esse tempo para bloquear as pessoas, para virar os olhos das pessoas somente na destruição, na desgraça, na morte, na notícia ruim. Quantas pessoas, queridos, não estão conseguindo enxergar o que está acontecendo? Sabe por quê? Porque elas não estão pedindo ao Espírito Santo, ou elas não têm o Espírito Santo, porque elas não conseguem ter uma revelação do Espírito Santo. E quando nós temos o Espírito Santo, queridos, nós não paramos de ser servo. Quem entendeu? A Bíblia diz, então derramarei do meu Espírito Santo sobre os servos e sobre as servas. Coloca o próximo versículo para mim, filho. Acho que é o 30, né? Depois do 29 é o 30, com certeza. A Bíblia deixa bem claro que e mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O próximo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do... Próximo versículo, olha só o que está escrito. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do... será o quê? Vocês entenderam, queridos? Vocês entenderam? E há de ser que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você.
Todo mundo está com medo, sim ou não? Mas quanto se enquadra aqui, ó? E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quantos estão se enquadrando dentro dessa palavra? A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem, que está falando das suas próprias forças, e faz dos seus braços as suas fortalezas. Queridos, eu sei que há uma ordem, nós precisamos cumpri-las, mas deixa eu falar para você uma coisa: o seu socorro vem de Deus, o meu socorro vem de Deus, a minha esperança tem que estar em Deus. Mas sabe quem vai nos revelar, sabe quem vai nos dar sonhos, sabe quem vai nos ajudar? Deus, queridos. E o diabo, ele está aí tirando as pessoas da presença do Senhor. Seja sincero comigo, ou com você, não precisa ser comigo, com você mesmo. Nesse tempo você tem orado mais? Sincero. Você tem jejuado mais? Sinceramente. Você tem cultuado mais a Deus? Vamos ser sinceros, voltou agora os cultos presencial, mas responda para você mesmo: você conseguiu ver uma live do começo ao fim, todos os dias? A live todos os dias do começo ao fim? Você acompanhou na hora certa? O diabo está aí roubando, matando e destruindo, e muitas pessoas não estão entendendo. Sabe por quê? Porque a Bíblia deixa bem claro que naquele dia Ele derramaria do Espírito Santo dEle. Então as pessoas teriam sonhos. Você sabia que o que nós estamos vivendo hoje, o que já foi profetizado, pessoas tiveram visão. Eu me lembro que na virada do ano, uma mulher, ela apareceu no Facebook, ela diz, chorando, e ela falava assim, o ano passado ainda, não foi nem a virada desse ano não, ela chorava, ela falava assim: irmãos, eu tive um sonho, e esse sonho foi terrível. Foi só eu que vi? Esse sonho, ela, André também viu, esse sonho foi terrível. Toda a terra, queridos, prostrados, mas não era em adoração a Deus, mas sim de temor da morte. E ela falava, uma grande desgraça está para acontecer. E ela falava, queridos, no Facebook, não agora, na virada de 19 para 20 não, de 18 para 19. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Pessoas estão tendo visões, pessoas estão tendo revelações, pessoas estão profetizando, algo está acontecendo, queridos. O Espírito Santo não foi retirado de nós, irmãos, Ele está aí. Você sabia que o Espírito Santo de Deus, Ele está aí do seu lado, querendo se manifestar, querendo falar com você, querendo te tocar, querendo te sentir. Sabe, o Espírito Santo de Deus, Ele não quer atuar do lado de fora. Existem pessoas que deixam o Espírito Santo só atuar do lado de fora, né? Tipo assim, o Espírito Santo fez algo por mim. Não deixe só o Espírito Santo de Deus fazer algo por você. Deixe o Espírito Santo estar em você. Amém, queridos? É diferente. É diferente do Espírito Santo estar com você ou estar em você. Nós precisamos entender isso. Deixa Deus derramar o Espírito Santo sobre você, queridos. Ele disse que seria sobre toda a carne, e Ele tem poder para isso. Eu queria que você saísse daqui nessa noite, daqui, é cedo ainda, né? Eu queria que você saísse daqui com a certeza de uma coisa, que existe um Deus por você, e que o Espírito Santo de Deus foi enviado por você. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, Ele também ressuscitou. E a morte de Jesus, Ele mesmo diz que Ele foi glorificado.
Ele foi glorificado. Mateus 28, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele diz isso. Mas depois que ele subiu ao céu, queridos, depois que ele subiu ao céu, e lá, depois que ele subiu ao céu e lá, ele foi recebido em glória. A Bíblia diz que ele enviou a nós a terceira pessoa da Trindade. Quem é esse? O Espírito Santo. Irmãos, não deixe Satanás te roubar mais não. Você tem um orientador, sabe? Você tem um orientador que você tem que abrir a sua vida para ele e dizer: Senhor, olha, faça parte da minha vida, que é o Espírito Santo. Pede direção para ele. Fale: Espírito Santo de Deus, o que eu devo fazer da minha vida? Como que vai ser a minha história daqui para frente? O que eu devo fazer, sim ou não? Me guia, me dá uma direção, revela a mim, me dá sonho, me dê visão. Eu preciso entender os propósitos do Senhor para a minha vida. Eu preciso entender isso, Senhor. Isso nós precisamos entender, queridos. É promessas de Deus para você. Você acredita que essa promessa é para a sua vida? Você está entendendo isso, queridos, que eu estou falando aqui para você nessa noite? Que houve uma promessa de Deus para nós, e essa promessa se cumpriu, e essa promessa aconteceu, e é para mim, é para você, e que hoje você é beneficiado por essa promessa de Deus, e ela está aí, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Então eu queria que você nesse momento, por favor, ficasse de pé, e com muita alegria no coração, eu queria que você fechasse os seus olhos, e começasse a pensar na terceira pessoa da Trindade, na pessoa do Espírito Santo. Eu queria que você nesse momento, com os seus olhos fechados, falasse com o Espírito Santo e falasse algo muito importante. Falasse: Espírito Santo, eu não posso ser enganado. Eu não posso deixar Satanás me enganar. Eu sei que ele veio aí para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida. Revele no meu coração aquilo, Senhor, que o Senhor quer para mim. Fala: revele, Senhor. Eu não posso, Senhor, viver esta vida longe de Ti. O mundo está